Bom dia, queridos residentes de Summerville e todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sou a Meire de Mello, especialista em engajamento comunitário do Summerviva, que é o escritório da Prefeitura de Summerville para assuntos de imigrantes. Você quer abrir um negócio em Summerville? Então, hoje, as nossas convidadas são para você. Eu estou aqui hoje no Summerviva TV em português com a Adriana Fernandes e a Patrícia Tenório, que são do Escritório de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura e vão falar importantes informações sobre o que você deve fazer para abrir o seu negócio em Summerville. Bom dia, Adriana. Bom dia, Patrícia. Bom dia, muito obrigada pela participação. Bom dia, amiga. Adriana, muitos residentes têm entrado em contato com o Summerviva querendo saber como eu posso fazer para abrir um business em Summerville. Então, eu gostaria que você dividisse conosco os passos que eles devem tomar para fazer esse sonho, ajudar, né, fazer esse sonho se tornar uma realidade. Conta pra gente, por favor. Com muito prazer. Primeiro eu quero agradecer por você estar nos recebendo aqui, a Patrícia, né, e a mim. E é sempre bom saber que Summerville continua falando a língua dos nossos imigrantes, então poder comunicar, né, em português sobre os serviços da cidade. E aí você tem razão. Essa pergunta, como eu posso abrir um negócio em Summerville, ela é uma pergunta bem recorrente, né? Vocês enviam pessoas para conversar com a gente também tem outros canais. E os imigrantes, nós sabemos não só os brasileiros ou os portugueses, angolanos, mas nós sabemos que os imigrantes, de maneira geral, eles já trazem, né, assim, na sua cultura, na sua mentalidade, maneira de viver, esse ímpeto de querer trazer, né, um negócio, abrir um negócio e trazer o melhor da sua cultura para onde nós estamos agora. Então, assim, é bom saber que nós contamos, né, com pessoas corajosas e talentosas que queiram abrir seus negócios aqui em Summerville. O que eu gostaria de começar falando é sobre a diferença entre abrir um negócio nos Estados Unidos, de maneira geral, e abrir um negócio no nosso país de origem, seja ele qual for. Então, eu mesma já abri um negócio no Brasil quando eu tinha 20 anos de idade. Era uma lojinha de frutas e verduras. E eu confesso para você que em um mês, desde o dia que eu assinei o meu contrato de aluguel, eu fui capaz de abrir o meu negócio para o grande público e ter todas as licenças da prefeitura. Mas em se tratando desse país, é bastante diferente. Então a gente tem que ter isso em mente. Não que isso seja um empecilho, de maneira nenhuma, mas é importante que a gente tenha em mente que o nível de planejamento para abrir um negócio nos Estados Unidos é diferente e é um processo bem mais longo. Não é bem mais longo porque a gente quer que as pessoas não se sintam encorajadas a abrir um negócio. Ao contrário, é porque a gente tem diferentes tipos de leis e de leis de proteção, não só ao cliente, mas também ao dono do negócio. Então, para que a gente possa ter certeza que estamos fazendo tudo certinho e que vamos conseguir finalmente abrir o negócio ao público, a gente tem alguns passos, né? E eu vou falar isso aqui de maneira geral, embora cada tipo de negócio você tem um caminho diferenciado. Se você for trabalhar com comida, por exemplo, pode ser um restaurante, pode ser um café, pode ser uma distribuidora ou um mercado. Você vai ter licenças diferentes, né, que você vai ter que aplicar para elas do que se você for abrir um salão de beleza. Então, é importante saber que cada tipo de negócio tem um caminho diferente. O que eu posso acenar com esperança? De que eu, a Patrícia, o Felipe, que não está aqui, mas também é um brasileiro, e a Kelly, somos um grupo que trabalhamos com assistência a pequenos negócios. E a gente vai estar lá com vocês, do primeiro passo até o último. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu não gostaria que parecesse que nós estamos desencorajando as pessoas, porque são muitos passos. Não, nós vamos estar caminhando com vocês. Então, isso é a primeira coisa, antes de mais nada. Então, vamos falar um pouquinho sobre os passos desse projeto. A primeira coisa, né? É importante, se você já tem ideia do seu negócio,
se você tem as certificações devidas para abrir o seu negócio, né? Então, se você vai trabalhar com serviços, com salão de beleza, então existem determinadas certificações, algumas do Estado, como se você for abrir um restaurante, então você também tem que fazer alguns treinamentos para você estar apto, né, a aplicar e cumprir com os requerimentos. Então, assim, a primeira coisa é saber, para o business que eu vou abrir, para o negócio que eu vou abrir, são exigidos que tipos de certificações ou treinamentos, né? Então, depois disso, se você tiver a oportunidade de ter um plano de negócios, né? A gente, inclusive, orienta que existem algumas organizações que oferecem gratuitamente, inclusive, uma ajuda para você ter um plano de negócio, para você saber quanto tempo vai levar para você abrir o seu negócio, qual é o valor que você tem que ter guardado para você conseguir sobreviver. Então, é importante que a gente possa ter um plano de médio prazo e de longo prazo, para que a gente não se perca no meio do caminho. Então, depois de você sondar quais são as certificações, se você já está apto, você vai procurar um lugar. E aí você vai dizer, eu adorei esse lugar aqui, que eu vi ali no East Summerville, mas você tem que ter certeza que aquele lugar, ele é um lugar que você vai poder abrir aquele tipo de negócio. Então, a gente chama aqui, existe um departamento chamado zoning, né? Que é o zoneamento da cidade. Então, você pode checar com a gente, né? No caso, comigo, com a Patrícia, com o grupo. Será que esse lugar que eu achei bacana, que está, né, vazio e está para alugar, será que esse lugar eu poderia abrir um salão de beleza aqui? Ou eu poderia abrir um restaurante? Então, a gente pode ajudar você a checar. Então, se você disser assim, ok, esse local, né, foi aprovado pela prefeitura, então agora eu vou conversar com o dono do local, porque eu vou acertar com ele o contrato de aluguel. Então, esse é um passo muito importante, Meire, que eu queria deixar aqui, esclarecer aqui. Que antes de você assinar um contrato de aluguel, por mais feliz que você esteja, olha, a cidade disse que eu posso ter aqui meu salão de beleza, por exemplo. Eu adorei o preço do aluguel, vai dar tudo certo. Então, eu vou assinar aqui. Não vou nem ler esse contrato, porque o dono do negócio, ou do local disse que era um contrato padrão. É muito importante que a gente possa não só ler, mas submeter esse contrato a alguém, né, um advogado, né, alguém que entenda e que possa te orientar e dizer, ok, você está ciente que você vai ter que pagar, por exemplo, pela água, ou um percentual da água, se você for dividir com as pessoas, que você vai ter que pagar a taxa de propriedade ou não, porque tudo isso não existe um padrão, na verdade. Então, antes de você assinar, é importante saber por quanto tempo, né, esse contrato. Então, isso, muitas vezes, no ímpeto de assinar e de começar um negócio, a gente já assinou e depois que assinou, fica muito difícil para renegociar. Então, primeiro, se eu puder dar um conselho assim, que eu acho que é primordial, é que esse contrato seja analisado antes de ser assinado. Então, depois que você finalmente, ok, cheguei à conclusão de que chegamos a um acordo, vou assinar o contrato, está tudo assinado. E agora, esse local aqui vazio, ele tem tudo que eu preciso para começar o local, ou eu vou ter que fazer algumas modificações? Daí, eu vou já passar para a Patrícia, porque ela é a especialista da cidade de Summerville nessa área de autorizações e licenças, porque ao contrário do que possivelmente a gente encontraria no nosso país, qualquer tipo de modificação desse espaço precisa ser comunicado à cidade e a gente tem que esperar por uma aprovação. Então, não é só comunicar, mas eu tenho que esperar por uma aprovação para que eu possa começar. Pode ser uma obra grande, porque eu posso ter que, por exemplo, construir uma cozinha que não existia ali, ou pode ser algo simples. Mas, para isso, você também tem que seguir alguns passos. Daí eu vou passar para a Patrícia, que ela vai poder te explicar como, né, você seguir esses passos sem ser atropelado no meio do caminho. Obrigada, Meire, por nos receber aqui. É sempre um canal muito importante para a comunidade de Summerville, né? Aprender sobre essas regras na nossa língua, que eu acho que faz uma grande diferença. E tentar esclarecer alguns pontos que, como a Adriana bem falou, é bem diferente de onde nós viemos, pelo menos de onde eu vim. E que, às vezes, se a gente não tomar esses passos, se a gente não segui-los, vai acabar dando problema ou delay, demorando ainda mais para a gente conseguir o tal sonhado
negócio. Então, seguindo o pensamento da Adriana, uma vez que você tem um espaço, as pessoas, o seu construtor tem que ser licenciado pelo estado de Massachusetts para poder aplicar para essa autorização, para você poder fazer o trabalho que você precisa, seja, como ela falou, instalar uma cozinha ou pias para lavar cabelo, ou, enfim, pode ser sistema de aquecimento, até uma placa do lado de fora. Se você vai colocar o nome do seu business, tudo isso tem que ter licenças e autorizações prévias. A grande maioria dela é feita com o IST, Inspectional Services, que são serviços de inspeções, e também dão essas autorizações. É importante também levar em consideração, quando está procurando um lugar, que tipo de modificações você vai fazer, porque isso aumenta muito o custo do seu negócio. Tipo, se você... Um exemplo, você quer abrir um restaurante, um café, mas o seu espaço não tem uma cozinha, você tem que, assim, tentar calcular ou procurar profissionais que vão te ajudar nisso para você poder entender o quanto você vai gastar, para depois não ter uma surpresa já estando, né, com o seu contrato assinado e perceber que o custo não está viável. E como ela falou, é um processo demorado. Muitas das vezes, vou citar aqui alguns exemplos de tipos de permissões ou licenças que é necessária. Tem Building Permit, que é a autorização para abrir as paredes ou fazer modificações no lugar. Isso também inclui Plumbing, que é modificações hidráulicas, Electric Permit, que são a parte elétrica, Sheet Metal, que é os ducts que você vai colocar para ar-condicionado, aquecimento. E geralmente no final desse projeto você tem que aplicar para um certificado ocupacional. Muitas vezes quando você está mudando, tipo, nesse espaço, antes era um outro tipo de negócio, não sei, era uma loja, e agora você está transformando ele num café. Como houve modificações físicas e também a troca do uso daquele espaço, tem que ter esse certificado ocupacional. Então, assim, você já tem que se programar, saber que você tem que contratar construtores que são licenciados no estado. Você também já tem que procurar um profissional, um arquiteto, alguém que pode providenciar uma planta baixa, que vai calcular, tipo, quantas cadeiras você vai ter naquele lugar. E como a Adriana falou, a gente não tem aqui como especificar todas as licenças e permissões que serão necessárias. Isso é muito específico de acordo com o ramo do seu negócio. Uhum. Um exemplo continuando com o exemplo do restaurante, né? Você tem que ter permissões para ter cadeiras no seu estabelecimento. Você tem que ter uma licença com o ISD Health, o Departamento de Saúde, para oferecer a comida. Tem que ter certificações que você sabe lidar, como armazenar, para que não haja contaminação. Tem uma série de certificações que você tem que fazer, aplicações que você tem que fazer, que envolvem vários departamentos. Tem o City Clerk's Office, que é o secretário municipal. Tem o ISD. Muitas vezes também inclui o Estado. Salão de beleza é um exemplo. Você tem que ter uma licença. Você tem as autorizações com a cidade para fazer as modificações no espaço, mas a sua licença para operar um salão de beleza vem do Estado. Então, às vezes, há essa parceria. Child care, que é tipo creches, também envolvem Estado. Então, assim, a gente aconselha que temos essa equipe que fala português e outras línguas. Tem também o auxílio do Selma Viva em outras línguas que nós não tenhamos membros no nosso departamento, e é muito bom contar com a ajuda de vocês. E a gente tenta esclarecer essas dúvidas, traçar um caminho, né, para ser percorrido. E é importante manter em mente que sempre vai demorar um pouco mais do que você está esperando, né, porque tudo isso, essas autorizações muitas vezes envolvem vários departamentos, então isso demora. E claro que tem várias aplicações ao mesmo tempo. Então, mas a gente tá prontos para auxiliar, para ajudar, para oferecer, né, esse passo a passo e ajudar no que a gente puder. Gente, eu estou encantada e eu fico assim
como os residentes de Summerville são privilegiados em ter uma equipe para explicar, porque é complicado para quem, né, vem de um outro país entender esse processo todo. Mas, assim, esse passo a passo de vocês, claro que a gente aqui, né, tem um programa curto, mas tá dando para entender, assim, perfeitamente. É muito bom saber que tem uma equipe que fala o nosso idioma para os nossos residentes. Uma dúvida que as pessoas trazem para a gente é o residente que é indocumentado, que ainda não se legalizou no país, né, não tem os documentos, eles podem solicitar o número de empregador, de identificação do empregador, que eu acho que é um número necessário para abrir um negócio? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Então, o EIN, que é esse número de Employee Identification Number, o número do empregador, a gente pode comparar ele com o nosso CNPJ do Brasil, que vai ser esse número, esse registro que você tem perante a Receita Federal, que é o IRS, e com ele vai lhe ajudar a abrir conta bancária empresarial, muitas vezes fazer cadastros com outras empresas, em parceria com outras empresas. Com esse número também você vai criando o seu histórico de crédito da sua empresa. Mas antes de você tentar obter esse número, é importante que você procure um profissional capacitado, um contador, que vai poder lhe auxiliar na escolha da estrutura da sua empresa, né, de abrir uma firma. E ele vai levar em consideração, ele ou ela, o profissional, em consideração o seu status migratório. Então, respondendo a sua pergunta, sim, você pode abrir uma empresa, uma firma, mesmo que você ainda não esteja, né, legalizado ou que ainda não tenha o Social Security, né, que é tipo o nosso CPF do Brasil. Mas, antes de pedir esse número com o IRS, você tem que já registrar essa empresa com o Estado de Massachusetts. Então, escolhendo esse tipo, ele vai analisar, você está vendendo produtos, você está oferecendo serviços, qual o seu status imigratório, e no futuro, você escolhendo a melhor forma, a melhor empresa, estrutura de empresa, tanto vai lhe ajudar a pagar menos impostos, e também quando você tiver passando pelo processo de legalização, para não ter problemas no futuro. Então, é recomendável, às vezes a gente, né, vai dizer, é outra despesa, a gente vai contratar um novo profissional. Mas, a longo prazo, é um investimento que vale a pena, porque vai evitar muitos problemas, muita dor de cabeça e fazer você economizar em outros aspectos. Adriana, que dicas você tem para as pessoas que estão trabalhando informalmente em casa? Miriam, assim, o trabalho informal aqui nos Estados Unidos, e vamos falar de Summerville, ele não é recomendado. Porque nem você está se protegendo como profissional, como você também está correndo o risco, né, de sofrer um processo em relação a quem você está atendendo, sejam crianças, sejam adultos. Então, a gente sabe, né, nós temos muitos canais de comunicação entre no caso, os brasileiros que aqui se encontram, né, assim como os portugueses. Tem canais de comunicação em que são oferecidos esses serviços. Mas é bom a gente saber que quem está prestando qualquer tipo de serviço ou vendendo qualquer tipo de produto de forma não oficial, essa pessoa está correndo um risco de ser denunciada. Muitas vezes, não necessariamente por quem está atendendo, às vezes pode ser um vizinho, alguém que julga que o que você está fazendo, né, não está correto. Então, assim, para evitar esse tipo de problema que vai se tornando bastante grave, por que não, né, a gente buscar ajuda primeiro de um contador para que você possa registrar o seu negócio, né? Assim, que tipo de empresa, né? Às vezes a gente imagina empresa como uma corporação, mas existem muitos tipos de empresa, né? Então, assim, por que não entrar em contato com um contador que vai poder discutir com você
qual tipo de empresa que você pode abrir. Que pode ser uma empresa prestadora de serviço, pode ser uma empresa, no caso, né, para quem está querendo vender os seus produtos. Lembrando que, por exemplo, em Summerville, ninguém está autorizado a usar uma cozinha não certificada para, por exemplo, produzir bolos e vender. Na verdade, você teria que buscar uma cozinha certificada. Existem vários caminhos para essa busca, mas a verdade é que se você for pelo caminho correto, e como eu falei, há opções, você vai estar se protegendo e protegendo aquelas pessoas, né, para as quais você está prestando um serviço, oferecendo um produto. Então, assim, não tem como, né, a gente não encorajar as pessoas, seja lá qual for, né, o tipo de negócio que você está, né, desenvolvendo, para que você faça isso de uma maneira legalizada. E como a Patrícia já mencionou, sim, as pessoas que ainda estão indocumentadas, que ainda não, né, se legalizaram no país, tem caminhos para essas pessoas. Então, por que não a gente buscar esses caminhos? E, mais uma vez, nós estamos disponíveis também para a gente conversar sobre isso. Ai, que ótimo, gente. Eu queria ficar conversando com vocês aqui, assim, a manhã toda, né? Porque é muita informação importante. Mas eu fiquei sabendo que o escritório de vocês tem um atendimento virtual. Então, se os nossos telespectadores quiserem informações mais detalhadas, como que eles podem entrar em contato com vocês? Patrícia, como que é esse atendimento virtual do Escritório de Desenvolvimento Econômico? Sim, ficamos muito felizes de oferecer esse canal e às vezes facilita, né, que você não precisa se deslocar, às vezes está até no meio de um trabalho, dá uma fugidinha ali e já conecta. A gente oferece todas as quintas-feiras, das 16 às 17 horas, né, de 4 às 5 da tarde, através da plataforma Zoom. Inclusive, a gente pediu para que no fim colocasse as informações para vocês na tela, o QR Code. Então, assim, nessa reunião, geralmente participa membros do Economic Development, do Desenvolvimento Econômico, também do ISD, que é o Centro de Inspeções da cidade, e geralmente do City Clerk's Office, que é do secretário municipal, que envolve várias licenças, incluindo certificado comercial, também licenças para ter cadeiras no seu restaurante. Tem uma média de 45 licenças e autorizações que eles oferecem. Então, é bastante informação. Então, é sempre um prazer. Temos também pessoas, né, oferecemos a tradução em português, ou alguma de nós duas, ou se você avisar com antecedência, a gente, né, tem alguém disponível para fazer essa tradução, tanto em português, também se tiver outras línguas que a gente saiba com antecedência, a gente pode fazer esse pedido. E ali a gente já pode esclarecer dúvidas sobre essas licenças, sobre essas aplicações. Às vezes temos convidados de outros departamentos também, dependendo da época do ano e o que estiver acontecendo na cidade. O que a gente não conseguir responder naquele horário, a gente faz o retorno depois. Mas é um canal que ajuda você a falar com pessoas de vários departamentos em um só lugar. E isso tem ajudado bastante. Mas caso as pessoas não possam comparecer nesse horário, eles podem nos mandar um e-mail, economicdevelopment@samovoama.gov, também vai estar na tela. E a gente marca um outro horário, a gente pode fazer virtualmente ou em pessoa e vai tentar auxiliar no que a gente puder. E estamos sempre felizes de receber nossos imigrantes. Maravilha, gente. Tem mais alguma informação que vocês acham importante e gostariam de deixar registrado aqui hoje para os nossos telespectadores? Por favor, Adriana. Eu vou resumir duas coisas. Uma, Meire, se você quiser abrir o seu negócio, quem sabe a Meire vai abrir um negócio de pães de queijo, né? Porque eu sei que ela é uma exímia, né, cozinheira mineira. Primeira coisa, vai levar tempo. Não sei te dizer quanto tempo, mas é importante saber que você precisa planejar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que nós estamos aqui para planejar junto com você. Então, não tenha receio de fazer qualquer pergunta. Essa pergunta pode parecer boba. Não importa.
como a Patrícia falou do horário de atendimento virtual, você pode entrar de 4 a 5 qualquer horário, não precisa ficar a hora inteira. Então, não, eu tive uma pergunta, ou eu já comecei a abrir o meu negócio, mas eu não sei se a pessoa que eu contratei para fazer a reforma, de fato, entrou com os documentos. Então, você pode checar ali naquele horário. Então, a gente abriu esse canal para que você tenha certeza de que nós não estamos só prometendo que vamos estar pertinho de você, que você tem como nos encontrar semanalmente através desse encontro virtual ou em pessoa, como a Patrícia falou. Não, eu não gosto de entrar virtualmente, mas eu quero saber todos os detalhes do começo de acordo com o que eu vou abrir. Então, se você, Meire, ou você, espectador, quiser abrir o seu negócio, que você tanto sonha, conte conosco. Nós falamos a sua língua, o seu idioma, e nós ficamos muito felizes quando temos mais imigrantes abrindo negócio em Summerville, porque isso que faz de Summerville essa cidade tão diversa e maravilhosa, né? Que você pode fazer uma viagem pelo mundo, ir num restaurante peruano, brasileiro, italiano, né? Sem ter que pagar passagem para isso. Então, nós encorajamos, né, vocês que querem abrir um negócio a vir conversar com a gente, mesmo que não seja não é para agora, né? Que a gente está aqui para vocês. Ai, gente, muito obrigada pelas importantes informações que vocês compartilharam aqui conosco. Eu espero que os telespectadores que estão em casa sonhando em abrir um negócio, entrem em contato com a Adriana, com a Patrícia, tem o Felipe, tem esse atendimento virtual. E se vocês quiserem esclarecer dúvidas por e-mail, o e-mail do departamento novamente é economicdevelopment@summervillema.gov. Vai ficar na tela para vocês. E eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o nosso programa. A quem ainda não está nos seguindo nas redes sociais, por favor, @Cidade de Summerville em português, tudo junto. Envia para a gente qual o tema do seu interesse, que informação você gostaria que nós trouxéssemos aqui para vocês. Tá bom? Então, é isso aí. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada. Obrigada por você receber. Parte dessa história, sua cultura, sua língua, sua memória.